Você sente que precisa melhorar com Deus, se aproximar dele, mas não sabe por onde começar? Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 dicas profundas para que você venha sentir a presença de Deus nos mínimos detalhes da sua vida, do seu dia e como eles podem ser transformador na sua rotina. E a primeira dica para que a gente venha se aproximar de Deus é quebrar as barreiras. Quando falamos quebrar as barreiras, não estamos falando somente da nossa vida toda. E como assim barreiras? Estamos falando da nossa barreira com a nossa conexão divina, com a nossa conexão de Deus. Quebrar as barreiras principalmente é falar de uma vida de comunhão, de uma vida íntima com Deus. E como nós vamos quebrar barreiras? O que você faz mais, quem sabe hoje na sua casa, na sua rotina? Talvez essas sejam algumas barreiras que estejam impedindo a sua conexão com Deus. Talvez não são as maiores, mas também as pequenas podem impedir que você tenha uma ligação com Deus. Então nós vamos falar aqui a primeira coisa, você ter uma vida íntima de oração com Deus. Isso porque o próprio Jesus em Mateus 6:6 diz: quando for orar, feche a porta do seu quarto e ora em secreto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. E quando falamos de orar em secreto, não estamos falando somente de orar no seu quarto. Muito pelo contrário, você pode orar na sua casa, muito pelo contrário, você pode orar na sala, você pode orar na cozinha, você pode orar fora de casa, independente do lugar. Quando falamos de secreto, quando falamos de intimidade, quer dizer que nós devemos estar sozinhos. Quando nós nos desconectamos de tudo aquilo que nos prende, de tudo aquilo que nos distrai, de tudo aquilo que mexe com o nosso coração, com o nosso pensamento, nós temos que nos abster. Nós temos que nos distanciar dessas coisas para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus. E a segunda coisa é estarmos enraizados e crescer cada vez mais em profundidade com Cristo. Entender que o que Salmos nos diz, capítulo 1, versículo 2 e 3, antes tem o seu prazer, tenhamos o nosso prazer na onde? Na lei do Senhor. Que lei? Na palavra de Deus, e na sua lei medita de dia e de noite, e serás como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu tempo dá o seu fruto. O que Salmos nos diz é que quando a gente medita na lei do Senhor, nós vamos ser árvores saudáveis, nós vamos dar o nosso fruto no seu tempo, porque assim como a palavra de Deus nos fala que todo aquele que guarda as suas palavras e os pratica, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, sopraram-se os ventos, mas a casa permaneceu de pé. Que nós viemos ser assim, viemos nos edificar de toda a palavra de Deus. Quando falamos de sermos árvores plantadas junto às correntes, de meditar na lei do Senhor, não é ficar o dia todo, muito pelo contrário. Para você que principalmente está começando agora, não precisa começar grande, por quê? Porque não adianta correr, quem corre muito cansa e desiste. Para você que está começando agora, leia um versículo por dia, quem sabe até mesmo um capítulo, se para você um versículo é pouco. Porque não adianta querer orar 4, 5 horas se você não consegue orar 3 nem 2. Não adianta você querer ler 10 capítulos por dia se você não lê nem somente um. Então não comece grande, comece pequeno, porque os pequenos começos, as pequenas e mínimas coisas que você começar hoje fará um grande resultado lá na frente. Então os grandes resultados não vêm de grandes coisas que começaram, mas vêm daquelas pequenas, das mínimas coisas. E a terceira coisa é frequente uma comunidade. Há quem diga que não precisa ir para a igreja, muito pelo contrário, a própria Bíblia ela vai nos aconselhar isso. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25 nos diz: não deixemos de nos reunir como igreja segundo conselhos de alguns, mas procurem encorajar uns aos outros. E essa palavra é tão verdade que quando nós ficamos perto de pessoas que estão motivadas, automaticamente aquela motivação passa para nós. Pessoas desmotivadas não transpassam motivação, transpassam tristeza. É tão chato você ficar perto de pessoas chatas, e é tão alegre você
ficar perto de pessoas que estão sorrindo, de pessoas que estão alegres. E assim é na vida espiritual. Busque pessoas que vão te motivar, busque pessoas que vão te deixar para cima. E sai de perto daquelas pessoas murmuradoras, daquelas pessoas que parece que não tem perspectiva, não tem visão futurística. E essas pessoas vão te impedir de viver o sobrenatural de Deus na sua vida. A própria palavra de Deus nos fala, amar o próximo como a ti mesmo. Amar é mandamento, mas quem vai andar com você na sua vida é decisão sua. Por isso, a decisão que você tomar hoje, agora, vai falar muito de quem você vai ser lá na frente. Não tome decisões precipitadas, não haja segundo emoção, mas haja segundo a razão e o que Deus ele quer que você faça. E a quinta coisa é sermos gratos a Deus. Quando nós somos gratos a Deus, nós abrimos o nosso coração, estamos prontos para viver as promessas que Deus tem para nós. E 1 Tessalonicenses nos diz isso, no capítulo 5, versículo 18. Deem graças a Deus, pois esta é a vontade de Deus para convosco. Precisamos dar graças a Deus em todos os momentos, sermos gratos. Uma vida de gratidão, abrir o nosso caminho, abrir o nosso coração para que a vontade do céu venha se manifestar. Além disso, a gratidão ela vai te trazer uma paz que excede todo entendimento. Então, se você tem falta de paz, comece a agradecer. Se você tem inquietação, comece a agradecer por tudo quanto Deus ele tem feito. E se prepara para receber coisa ainda que Deus ele vai providenciar. Porque é tão verdade isso que o povo de Israel ele começa a murmurar, começa a questionar. Então a gente vê um cenário que Moisés ele teve que falar: Senhor, continua, meu pai, não desiste desse povo, nem que o Senhor rasgue o meu nome do livro da vida. Então nós vemos o que Moisés precisou fazer, porque o povo ele murmurava. E aquela murmuração fez com que o Senhor prolongasse o tempo do processo na vida deles. E honre a Deus e seja grato e se prepara também para viver os planos e as promessas de Deus na sua vida. E a última coisa é busque um relacionamento diário na sua vida com Deus. Isso vai te levar a níveis que você nunca pensou em chegar. Você vai viver coisas que você nunca até mesmo sonhou quando você passar a ter um relacionamento diário na sua vida com Deus. Tiago 4,8 vai nos dizer: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Então buscar a Deus não é somente buscar na dificuldade, mas é buscar quando tudo está bem. Não é buscar somente quando está a tempestade, mas é buscar também nos tempos bons, nos tempos de sol, nos tempos frutíferos. Saber que Deus, assim como está nos momentos difíceis, Ele é o mesmo Deus que está nos momentos e nos dias alegres da nossa vida também. Porque assim como Deus Ele criou o homem na criação para se relacionar, Ele quer ter um relacionamento com a nossa vida e precisamos entender. Deus Ele quer ter um relacionamento com nós, não só 1, 2 dias no mês, mas todos os dias, amém?